Dani do blog Minha Vida Literária, e esse vídeo é mais um pra Coluna na Caixinha do Correio, onde eu mostro pra vocês tudo aquilo que eu recebi durante o mês. Hoje eu mostro pra vocês então o que eu recebi durante o mês de novembro, e já aviso que a caixinha tá bem recheada, porque eu recebi muita coisa das editoras parceiras. Então eu vou fazer naquele esquema de que aquilo que eu já li, que eu vou mostrar no vídeo de leituras do mês, que inclusive vai ao ar na semana que vem, eu vou tentar falar mais superficialmente pra tentar não me estender tanto, porque eu sei que eu tenho essa tendência a me estender um pouco mais e tornar os vídeos mais longos. Eu vou começar mostrando o que eu recebi do Grupo Editorial Record. Com a editora Verus, eu recebi o livro Uma Chama Entre as Cinzas, que está sendo sorteado no Top Comentarista esse mês. Ele vai trazer a história da Laia, que é uma escrava no Império Marcial, e após o irmão dela ter sido sequestrado, ela faz um pacto com os rebeldes, que pra eles poderem resgatar o irmão dela, ela vai ter que se infiltrar ali na corte, ali no Império, pra funcionar como espiã. E quando ela faz isso, ela conhece o Elias, que é um soldado que também tá por aqui com esse império, porque ele é obrigado a propagar uma tirania e tal, que ele é totalmente contra, mas ele não tem como fazer aquilo, porque afinal ele é preso ali ao império por ser um soldado. Enfim, quando eles se conhecem, a história vai se desenvolver. Então, pra quem tiver interesse, como eu falei, o livro está sendo sorteado no Top Comentarista lá no blog, eu deixo o link pra vocês aqui embaixo. Leiam as regras, participem e boa sorte a todos. Também com a editora Verus, eu recebi o livro Doce Perdão, da Laurie Nelson Spillman, que é a mesma autora de A Lista de Brett. A Lista de Brett foi um dos meus livros favoritos no ano passado, então eu tava louca pra ler esse aqui. Já fiz a leitura, já postei resenha escrita dele no blog. Só vou conseguir falar dele no vídeo de leituras do mês que vem, porque eu li ele agora no comecinho de dezembro. Eu já adianto pra vocês que eu gostei do livro com algumas ressalvas. Aqui a gente tem a história da Hannah, que é uma jornalista, ela é apresentadora de um programa matinal na TV local da cidade dela, em New Orleans. Ela é uma celebridade local que namora com o prefeito da cidade e tal. E um dia ela recebe as Pedras do Perdão, que são uma espécie de corrente de perdão em que a pessoa tem que, quando recebe essa pedra, é porque a pessoa que enviou pra ela está pedindo desculpa, está pedindo perdão por algo de mal que fez a ela, e ela tem que enviar uma das pedras de volta pra pessoa que mandou, se ela estiver perdoando essa pessoa, e enviar outra pedra pra uma outra pessoa que ela causou algum mal e que ela quer pedir perdão. Então, dessa maneira a corrente se propaga, enfim. E quando ela recebe essas pedras, então, tanto ela acaba tendo uma reviravolta na carreira dela, porque ela vê nisso uma chance de dar uma engrenada ali na carreira dela, quanto também ela tem uma altíssima dose de confusão na vida dela, porque ela se vê obrigada a repensar o passado dela, coisas que ela já viveu e que ela precisa se reconciliar. Com a editora Record, então também do Grupo Editorial Record, eu recebi o livro Troca de Mensagens entre Sherlock Watson e outros personagens da literatura, que é um livro, na verdade aqui ele não é uma história nem nada do tipo, mas ele é formado por diversos diálogos tidos em forma de SMS entre personagens da literatura. Então você tem para cada capítulo uma conversa diferente, um diálogo diferente, e que tanto estão ligados, né, com algum aspecto das obras em si, da trama, quanto com alguma característica dos personagens que estão envolvidos ali no diálogo. O livro tá com uma diagramação lindíssima, como vocês podem ver aqui. Ele não tem abas, mas ainda assim tá impecável. Ele é todo então formado em conversas SMS, ele é dividido em 4 partes, e eu notei mais ou menos assim que essas 4 partes estão mais ou menos de acordo com o período literário e cronológico da história. Então, na primeira parte a gente tem mais assim personagens da antiguidade greco e latina, e vai avançando até mais ou menos o Renascimento, então o período de Shakespeare. Depois a gente tem na parte 2 uma predominância de personagens do século XIX, então tem Jane Austen, tem as irmãs Brontë, enfim, eu achei muito incrível, e eu falo dele com mais detalhes no vídeo de leituras do mês. Com a editora Bertrand Brasil, eu recebi 2 livros, que também já li. O primeiro foi O Amante Japonês, da Isabel Allende. Eu não sei se fala Allende, enfim, porque meu espanhol é nulo, mas eu acho que é Allende. Eu tinha muita curiosidade para ler alguma coisa dela, porque eu sei que ela é uma autora extremamente fantástica, muito bem reconhecida e renomada.
Aqui a gente tem a história principalmente da Alma, eu digo principalmente porque a gente tem visões diferentes de vários personagens, né? Mas a história começa com a Irina, que é uma funcionária numa casa de repouso. Ela é uma jovem, ela tem 24 anos, se eu não me engano, e quando ela vai trabalhar nessa casa de repouso, ela conhece a Alma, que já é uma senhora com seus mais de 70 anos, acho que é bem mais, na verdade, acho que ela tem mais de 80, não me recordo agora a idade dela. Mas é uma senhora, enfim, que foi morar lá. E quando ela conhece, elas formam ali uma amizade. E a Irina também faz amizade com o neto da Alma. E ela e ele acabam descobrindo algumas cartas que a Alma recebe ainda, alguns presentes e tal. E nessa que eles descobrem isso, eles percebem que se trata de um romance que ela tem ao longo da vida dela por mais de quase 70 anos. Que ela mantém, né, esse romance e tal, e eles começam a querer investigar e descobrir um pouco mais. Então a história retorna ao passado, volta ao presente, fica tendo essa alternância entre os tempos. Ele abrange muito período da Segunda Guerra Mundial, que foi, acho que, o período decisivo aqui na história, porque a Alma conheceu esse amor, né, da vida dela, que é o Ishimei, é um japonês, quando eles eram crianças, e por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta do ataque de Pearl Harbor feito pelos japoneses, eles tiveram que se separar, o Ishimei sofreu diversos preconceitos, então todas essas características estão muito ligadas aqui à história, ele tem esse fator histórico muito importante nele. Foi um livro também que eu gostei bastante, como eu falei, falo com mais detalhes, né, da minha opinião sobre ele no próximo vídeo de leituras do mês. E o outro livro que eu recebi da editora Bertrand Brasil, também do grupo editorial Record, foi Bahia da Esperança, da Jojo Moyes, que foi o último dos 3 livros da Jojo Moyes relançados pela editora. Então a editora já tinha publicado esse, Em Busca de Abrigo e A Casa das Marés, há vários anos, e agora eles republicaram com uma nova capa e tal, e eu tive a oportunidade de ler os 3. Esse aqui foi o que eu mais amei de todos eles. A história começa com o Mike, que é um empreendedor, ele trabalha numa empresa em Londres e tal. E com esse empreendedor indo pra Bahia da Esperança, que é um lugarzinho bem escondido e pequeno na Austrália, pra fazer uma avaliação do local para eles construírem um resort de luxo lá. E quando ele vai pra lá, ele acaba conhecendo as pessoas que estão lá, ele acaba se envolvendo com as pessoas que estão lá e os conceitos dele, que antes eram puramente ligados às questões financeiras, vão se alterando um pouco. E a história, só essa sinopse não dá para dizer tudo que o livro traz, tudo que o livro é. E ele vai muito além disso tudo, muito além de redescobertas, de reavaliações, mas enfim, eu falo dele com mais detalhes em leituras do mês, só digo que eu amei o livro, entrou pra minha lista de favoritos. Também do grupo editorial Record, mas da editora Galera Record, eu recebi o livro Corte de Espinhos e Rosas, que era um livro super aguardado pela maior parte dos leitores. A Sarah J. Maas, ela tá bem conhecida pela série Trono de Vidro, que todo mundo fala que é uma das melhores séries dos últimos tempos. Eu não tava assim com tanta curiosidade de ler esse livro, porque ele é uma fantasia, né? Ele faz parte da literatura fantástica, e como todo mundo que me acompanha sabe, eu não sou muito lá da literatura fantástica, mas ainda assim eu me surpreendi bastante positivamente com a leitura, gostei dela, já tem resenha escrita no blog. Ele vai trazer a história da Faia, que é uma garota de 19 anos que cuida da família há muitos anos. Ela é a pessoa que caça, a pessoa que vai atrás do sustento da família, e eles vivem em plena miséria. Só que após ela ter matado um lobo, que ela vai descobrir depois que não era um lobo, mas um ser mágico, ela acaba sendo obrigada a ir morar na corte férica. Os féricos, eles vivem juntamente dos humanos, separados por uma muralha, então humanos de um lado, féricos do outro, desde que houve uma luta, uma guerra entre esses dois mundos. Mas aí ela é obrigada a ir morar no lado férico, que é o lado que ela sempre temeu, que ela sempre ouviu horrores de lá. E quando ela vai pra lá também, as coisas vão mudando, se desenvolvendo, e a história parte daí. Ele tem uma pegada bastante forte aqui de A Bela e a Fera, então tem vários momentos que dá pra gente reconhecer e fazer a releitura, né, da série, mas ainda assim é um livro totalmente diferente. Enfim, eu gostei bastante dele, falo dele com mais detalhes no vídeo de leituras do mês. Com a editora Arqueiro, eu recebi o livro também de uma autora que eu adoro e que vai ser uma das minhas próximas leituras, porque eu ainda não pude ler. E foi o Rouxinol, da Christine Hanna. Sou louca pela Christine Hanna. Nesse livro a gente também aqui tem um panorama da Segunda Guerra Mundial. Aqui, no caso, são duas irmãs, então, que a história se inicia em Paris, com essas duas irmãs,
no início da Segunda Guerra, uma delas que vai acabar sendo refugiada, sendo prisioneira de um inimigo, tendo que conviver ali com os atacantes, e a outra que vai ser revolucionária, que ela vai, com o grande amor dela, partir pra revolução, pra partir pra guerra, pra tentar lutar pelos direitos deles, daqueles que elas amam. E a história, então, vai tendo prosseguimento com isso. Tô bem curiosa pra fazer a leitura. Essa edição tá muito bonita, a capa tá emborrachada aqui, essa parte tá em alto relevo, essa parte que brilha, então, enfim, a editora Arqueiro caprichou bastante e, enfim, tô bem curiosa pra fazer a leitura. Com a editora seguinte, eu recebi Felizes para Sempre, que é a antologia que reúne os contos da série A Seleção. Recebi em capa dura, fiquei super feliz por isso, o livro tá muito, muito, muito lindo. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco dele, infelizmente não dá pra eu mostrar tudo. Ele tá todo ilustrado, como vocês podem ver, tem várias dessas ilustrações. Ele conta, então, como eu falei, com os contos da seleção. Além disso, ele tem as introduções de cada conto feita pela Kiera Cass, então ela meio que falando um pouco de como foi pra ela escrever, o que ela meio que esperava com esses contos, né? Tem também cenas inéditas da seleção, então alguns capítulos de outras personagens. Tem o que aconteceu com algumas outras personagens após a seleção, mas aí é só um resumo, não são cenas nem nada. Tem os 2 primeiros capítulos de A Sereia, que é o próximo livro da Kiera Cass que vai ser lançado. Aliás, foi o primeiro livro que ela escreveu na vida, antes dela ter escrito A Seleção. E, enfim, eu gostei bastante da leitura, também falo com detalhes no vídeo de leituras do mês. Bom, como eu vi aqui que o vídeo ia ficar muito extenso se eu mostrasse tudo num vídeo só, eu resolvi dividir o vídeo em 2 partes e esses foram os livros que eu mostrei no vídeo de hoje apenas. Então no próximo vídeo eu mostro os outros livros que eu recebi. Não deixe de deixar o seu curtir se você gostou desse daqui, nem de se inscrever no canal, inclusive para poder acompanhar a próxima parte. Beijos a todos e até o próximo vídeo.